Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estudos, desta vez com a disciplina Análise de Impacto Ambiental. Nesta disciplina, esta é a nossa primeira aula, nós iremos apresentar um breve histórico do processo de avaliação de impacto ambiental, que é o nosso foco. Em seguida, vamos conhecer o conceito de impacto ambiental e os tipos de impactos. Vamos lá ver uma síntese dos temas que serão abordados nesta aula? Desde a Revolução Industrial, a gente observa o aumento do impacto ao meio ambiente em decorrência das atividades realizadas pelo homem, sempre na busca do desenvolvimento de tecnologias novas que atendam às suas necessidades. Mas como foi que surgiu então a ideia de criar um processo de avaliar esses impactos, né? Até que ponto essas atividades causariam impacto ao meio ambiente? Essas avaliações, surgiu com maior intensidade a partir da década de 60. E nós temos aí em destaque dois importantes acontecimentos. O primeiro deles foi justamente a publicação, em 1962, do livro Primavera Silenciosa, da autora Rachel Carson. E em seguida a gente teve um destaque também, colocamos aí como um destaque, a criação do Clube de Roma. Então eu deixo essas duas alternativas para pesquisa, para vocês aprofundarem sobre o que tratou. Primeiro esse livro, Primavera Silenciosa, e depois o Clube de Roma. Eu já adianto que, por exemplo, o Clube de Roma, que foi criado em 1968, os cientistas eles já alertavam que a Terra ela não suportaria mais o crescimento populacional, porque os homens estariam cada vez mais explorando esses recursos naturais. E toda essa exploração, obviamente, traria algum tipo de impacto ao meio ambiente. Que tal agora vocês pesquisarem e se aprofundarem para entender qual foi a história, do livro da Rachel Carson? Bom, mas nesta mesma década, ainda no finalzinho da década de 60, os Estados Unidos mais uma vez se destacou, devido também, obviamente, à pressão dos ambientalistas, com relação a essa questão dos impactos. Em 1969, nos Estados Unidos, foi aprovada pelo Congresso a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que começou a vigorar em 1 de janeiro de 1970. Sistematizando justamente o processo de avaliação de impacto ambiental que as atividades estavam trazendo. No Brasil, esta lei ela corresponde à nossa Política Nacional do Meio Ambiente, que nós já estudamos em outras disciplinas, mas que é sempre bom rever. Então, está aí a sugestão de pesquisa, para retomar e relembrar o tema. Bom, a partir daí, então, deste marco nos Estados Unidos, diversos outros países adotaram um sistema de avaliação de impacto ambiental. Primeiramente, obviamente, os países desenvolvidos, como o Canadá, a Austrália, a França e a Irlanda, entre outros. Posteriormente, os países em desenvolvimento. E, atualmente, mais de uma centena de países incorporaram às suas legislações nacionais previsões requerendo a avaliação prévia dos impactos ambientais. Ou seja, qualquer atividade, qualquer empreendimento que fosse se instalar, teria que passar por essa avaliação prévia, com o intuito de avaliar justamente quais seriam os possíveis impactos que essas atividades trariam para o meio ambiente. Mas, então, o que é impacto ambiental, afinal? Aqui no Brasil, a nossa legislação que trata sobre o tema é a Resolução CONAMA 00186. E ela já traz o conceito de impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que possam, direta ou indiretamente, afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Toda e qualquer atividade que traga esses problemas é caracterizada como impacto ambiental.
Bom, e quanto aos tipos de impactos? Porque qualquer atividade gera impacto, mas existem vários tipos. Por exemplo, nós podemos sofrer, pela instalação de um empreendimento, um impacto negativo dele num curso hídrico, mas, por outro lado, a instalação daquele empreendimento pode trazer um impacto positivo, gerar mais empregos. Que tal agora a gente pesquisar sobre os tipos de impactos? Fica aí a sugestão para vocês, ok? Esses serão, então, os temas básicos desta nossa primeira aula de avaliação de impacto ambiental. E não podemos esquecer que a avaliação de vocês será feita por meio da participação em um fórum e pela realização de um questionário objetivo composto por 10 questões. O fórum vai abordar justamente uma discussão em cima dos impactos que vocês podem verificar aí, por exemplo, no município de vocês, de alguma atividade, tá? É bom observar, inclusive, se a atividade que vocês registraram traz impacto positivo, impacto negativo ou qualquer outro tipo de impacto. E a ideia é justamente discutir isso com os colegas e com os professores no fórum, ok? Não esqueçam que nós, professores mediadores, estaremos sempre à disposição para esclarecer dúvidas, ok? Até a próxima!